Como eu disse anteriormente, o outro escritor antigo que também faz uma referência indireta a Jesus Cristo é Marabá Serapião. Marabá Serapião foi um filósofo estoico sírio. Ele viveu entre o final do primeiro século e o início do segundo século depois de Cristo. Ele nasceu na província romana da Síria, na mesma cidade em que nasceu Luciano de Samosata. Marabá Serapião é conhecido por uma carta que escreveu em siríaco clássico para seu filho que se chamava Serapião. Como eu disse anteriormente, o outro escritor antigo que também faz uma referência indireta a Jesus Cristo é Marabá Serapião. Marabá Serapião foi um filósofo estoico sírio. Ele viveu entre o final do primeiro século e o início do segundo século depois de Cristo. Ele nasceu na província romana da Síria, na mesma cidade em que nasceu Luciano de Samosata. Marabá Serapião é conhecido por uma carta que escreveu em siríaco clássico para seu filho que se chamava Serapião. Essa carta foi escrita com a intenção de o encorajá-lo a buscar sabedoria e a seguir o caminho da virtude, mesmo em meio a perseguições e infortúnios. Marabá Serapião estava preso pelo Império Romano quando escreveu essa carta para seu filho. Não há detalhes específicos que confirmem categoricamente que ele estava preso pelo Império Romano, mas essa é uma hipótese plausível segundo estudiosos, considerando a situação de opressão vivida na Síria sob o domínio romano naquele período. Portanto, Marabá Serapião estava assim preso quando escreveu sua carta para seu filho, e é bastante provável que ele estivesse preso sob o domínio do Império Romano. O orientalista e clérigo britânico William Cureton traduziu a carta de Marabá Serapião para o inglês e a publicou pela primeira vez em 1855. William Cureton acreditava que Marabá Serapião era um cristão sofrendo perseguição. Essa opinião, os mais recentes acadêmicos rejeitam veementemente. A datação da carta de Marabá Serapião é motivo de debate entre os acadêmicos. A carta foi escrita entre o final do primeiro século e o início do terceiro século depois de Cristo. William Cureton e a maioria dos acadêmicos datam a carta de Marabá Serapião para o final do primeiro século, baseando-se em referências descritas na própria carta e em análises acadêmicas modernas. O argumento principal que alguns poucos historiadores utilizam para datar a carta de Marabá Serapião para o começo do segundo século é o fato da carta descrever os judeus como desolados e dispersos. E isso se encaixaria após a revolta de Simão Bar Cokhba. Essa revolta ocorreu no início do segundo século depois de Cristo, deixando os judeus desolados e dispersos. E muitas vilas e cidades judaicas foram destruídas nessa revolta. E a região central da Judéia foi despovoada. Essa foi uma revolta judaica contra o Império Romano, que foi liderada por Simão Bar Cokhba. Na época da revolta, muitos judeus, incluindo um influente líder rabínico chamado Rabi Akiva, acreditaram por um período de aproximadamente 3 anos ser Simão Bar Cokhba o Messias tão esperado. A carta completa que Marabá Serapião escreveu a seu filho Serapião é a seguinte: embora a carta não mencione o cristianismo ou utilize o nome Jesus, muitos estudiosos e historiadores acadêmicos interpretam o termo Rei Sábio dos Judeus como uma referência a Jesus Cristo. Em resumo, na carta, Marabá Serapião compara a execução injusta de Jesus com a de outros sábios que sofreram perseguição, como Sócrates e Pitágoras, e menciona que os judeus executou um rei sábio. Embora Jesus não seja chamado nos 4 evangelhos canônicos de rei sábio, homem sábio ou sábio,
Notamos claramente, pelo que é relatado nos 4 evangelhos canônicos, que ele foi um homem de grande sabedoria. Notamos isso em seus ensinamentos profundos, em uso de parábolas para explicar verdades complexas e a maneira como ele respondia aos questionamentos de líderes religiosos da época. Mesmo que Jesus não seja chamado nos 4 evangelhos canônicos de rei sábio, é importante notar que ele é chamado de algo parecido. Jesus é chamado de rei dos judeus. Veja que está escrito, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 9. E vamos ver o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 37. Como eu disse anteriormente, o outro escritor antigo, que também faz uma referência indireta a Jesus Cristo, é Marabá Serapião. Marabá Serapião foi um filósofo estoico sírio. Ele viveu entre o final do 1º século e o início do 2º século depois de Cristo. Ele nasceu na província romana da Síria, na mesma cidade em que nasceu Luciano de Samosata. Marabá Serapião é conhecido por uma carta que escreveu em siríaco clássico para seu filho que se chamava Serapião. Essa carta foi escrita com a intenção de o encorajá-lo a buscar sabedoria e a seguir o caminho da virtude, mesmo em meio a perseguições e infortúnios. Marabá Serapião estava preso pelo Império Romano quando escreveu essa carta para seu filho. Não há detalhes específicos que confirmem categoricamente que ele estava preso pelo Império Romano, mas essa é uma hipótese plausível segundo estudiosos, considerando a situação de opressão vivida na Síria sob o domínio romano naquele período. Portanto, Marabá Serapião estava assim preso quando escreveu sua carta para seu filho, e é bastante provável que ele estivesse preso sob o domínio do Império Romano. A revolta de Simão Bar Cokhba ocorreu de 132 a 135 depois de Cristo, ou 136, segundo alguns relatos, na província romana da Judéia. Essa foi uma revolta judaica contra o Império Romano, que foi liderada por Simão Bar Cokhba. Na época da revolta, muitos judeus, incluindo o influente líder rabínico chamado Rabi Akiva, acreditaram por um período de aproximadamente 3 anos ser Simão Bar Cokhba o Messias tão esperado. A carta completa que Marabá Serapião escreveu a seu filho Serapião é a seguinte: embora a carta não mencione cristianismo ou utilize o nome Jesus, muitos estudiosos e historiadores acadêmicos interpretam o termo Rei Sábio dos Judeus como uma referência a Jesus Cristo. Em resumo, na carta, Marabá Serapião compara a execução injusta de Jesus com a de outros sábios que sofreram perseguição, como Sócrates e Pitágoras, e menciona que os judeus executou um rei sábio. Embora Jesus não seja chamado nos 4 evangelhos canônicos de rei sábio, homem sábio ou sábio, notamos claramente, pelo que é relatado nos 4 evangelhos canônicos, que ele foi um homem de grande sabedoria. Notamos isso em seus ensinamentos profundos, em o uso de parábolas para explicar verdades complexas e a maneira como ele respondia aos questionamentos de líderes